Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Livre Estrada. E no vídeo de hoje a gente vai te contar 5 coisas que você deveria saber antes de ir morar em Londres. E no final tem uma dica extra de ouro. Bom, eu morei 3 anos em Londres e nesse tempo eu trabalhei de 1 milhão de coisas. Eu trabalhei de Uber Eats entregando comida, eu trabalhei lavando pratos, eu trabalhei de pizzaiolo, eu trabalhei de garçom. E eu morei em Londres por 6 meses com o dinheiro que eu fiz vendendo brigadeiro. Eu fui pra lá como turista, o visto de turista te permite ficar lá apenas 6 meses e foi o tempo que eu fiquei. Atualmente a gente tá no Brasil, eu tô aqui dando rolê pra ver minha família e tudo mais, o Antônio tá aqui pra fazer faculdade. E a gente vai voltar pra lá, inclusive vamos para outros lugares. E nesse vídeo nós vamos contar as nossas experiências, nossos relatos de 5 coisas que todo brasileiro deveria saber antes de ir para Londres. Número 1, trabalho. Mano, muitas pessoas vão pra lá em busca de enriquecer, em busca de fazer uma grana, até porque o câmbio é muito bom, tipo, hoje em dia uma libra vale mais ou menos uns 6 reais. Então muitas pessoas vão pra lá pra tentar ganhar grana. E uma coisa, o modelo de trabalho lá permite com que você trabalhe o máximo de horas que você queira, porque lá você recebe a cada hora trabalhada. Não é igual no Brasil, tipo, você trabalha numa empresa e você ganha 1.200 reais. Se você trabalhar mais, você vai continuar ganhando os 1.200 reais. Mas em Londres eles pagam a cada hora. Então dependendo de que você combinar com seu patrão, ou por exemplo, se for um trabalho igual entrega de bike, se você quiser trabalhar 60 horas numa semana, você vai fazer muita grana. E ao mesmo tempo, se você quiser não trabalhar, ficar tipo suave assim, eu quero trabalhar 10 horas essa semana só, ou eu não quero trabalhar, você pode fazer isso. Trabalhou muito, ganhou muito. Trabalhou pouco, ganhou pouco. E eu vou contar um pouco da minha experiência trabalhando como entregador. A maioria dos entregadores de comida lá são brasileiros, mano. Você chega tipo num McDonald's, num lugar que pega muitas entregas e você chega falando português, é muito engraçado. E detalhe, como muitos brasileiros vão pra lá pra poder fazer dinheiro, pra poder trabalhar mesmo, você chega qualquer horário, os caras estão trabalhando. Os caras ficam trabalhando o dia inteiro na rua, tipo assim, eu saía de casa, os caras já estavam lá. Voltava pra casa, os caras ainda estavam lá, tipo assim, meia-noite, McDonald's ainda. E isso é uma coisa que é muito valorizada pelos gringos. Nós brasileiros somos um povo conhecido por sermos muito trabalhadores. Mas é importante também pensar até quando isso é válido. A pessoa deixa de ter uma vida simplesmente por ficar trabalhando. Muitas pessoas brasileiras que estão lá não saem pra tomar uma, não fazem amizade, só ficam trabalhando em busca do dinheiro. Segundo tópico e muito importante que muitas pessoas perguntam e ficam com muita dúvida a respeito, o idioma. Uma pesquisa mostrou que cerca de 1% da população brasileira fala inglês fluentemente e apenas 5% da população sabe, tipo, mais ou menos de inglês, sem ser o fluente. Só que isso não é um empecilho pra você ir morar em Londres. Eu e o Pedro, a gente foi pra lá, nosso inglês já era bem avançado e a gente desembolava suave lá, conversando com jamaicano, indiano, escocês, que inclusive tem um sotaque bem forte, bem marcado. Mas ao mesmo tempo, eu trabalhando de Uber Eats, chegava no McDonald's e os brasileiros, tipo, às vezes pediam ajuda pra poder, sei lá, pedir um café pra galera, tipo, porque eles não sabiam falar o básico do básico do básico. Isso porque Londres é uma cidade muito internacional e tem gente de todas as nacionalidades do mundo, inclusive muitos brasileiros. Então muitas pessoas se fecham numa comunidade brasileira. Por exemplo, se ela precisa ir num açougue, tem açougue brasileiro. Se você precisa de cortar cabelo, tem um cabeleireiro brasileiro. Tudo você consegue fazer com brasileiros. Só que aí tem um ponto muito importante de você não aprender o inglês tendo a oportunidade de aprender o inglês. Principalmente no século que nós estamos agora, na época que nós estamos agora, nunca foi tão fácil aprender inglês como a época que a gente vive, a atualidade. Esse pode ser o seu mecanismo de aprender inglês, o seu telefone. E por você não falar o idioma, você perde muitas oportunidades, como por exemplo de fazer amizades, de, sei lá, conhecer o amor da sua vida e também oportunidades de emprego. Tem empregos que você realmente não precisa saber falar inglês. Por exemplo, de entregador de comida, você tem que saber muito do básico, só tipo, hi, thank you. Mas também pode acontecer de você estar perdido, não saber aonde é o endereço que você tem que entregar, e aí você vai ter que se comunicar com o cliente. E aí, o que você vai fazer? Esse é um trabalho que ainda dá pra fazer se você ainda não sabe falar o inglês, mas você vai ficar só praticamente nesse trabalho ou em alguns outros, porque a maioria dos trabalhos exige que você saiba se comunicar, né? Até pra você fazer uma entrevista de emprego e tudo mais. Então, é importante, mano. E se você sabe 0% do inglês hoje, pode ser que daqui 6 meses você saiba 1%. Você já evoluiu nisso. E véi, essa é uma das melhores coisas de você morar fora. Eu e o Pedro, com esse privilégio de saber falar inglês, a gente conversava com o jamaicano, conversava com o italiano, que inclusive foi assim que a gente fez amizade com o nosso melhor amigo, o Hugo, que inclusive a gente ensinou português pra ele depois. A gente conversava com o espanhol, conversava com o escocês. E isso que é a maior troca cultural que você tem de morar fora. Viagens são sobre pessoas, sobre as conexões que você faz, não sobre os lugares ou o dinheiro que você faz. Agora, conectando com isso que a gente tava falando, vamos falar do tópico número 3, relacionamentos e amizades. Vou contar uma história pra vocês. Um dia, eu e o Antônio, a gente tava saindo de casa pra ir no supermercado e a gente viu umas faixas policiais e um tanto de policial daquelas de perícia, de crime.
E, tipo, provavelmente alguém foi assassinado ou aconteceu algum crime muito cabuloso ali e a gente não ficou sabendo. A gente procurou saber, perguntou pros vizinhos e tudo mais. No supermercadinho, Ninguém sabia. A gente Tipo ficou, assim, tipo, curioso, não rolou uma fofoquinha, tá ligado? Foi do nosso lado. Foi do Do nosso nosso lado, no A gente prédio não do lado. tem a mínima ideia do que aconteceu. E lá, você não sabe o nome do cara que mora do seu lado. Você não sabe o cara que mora da sua frente. E você não sabe o que aconteceu com o seu vizinho que a polícia tava lá. Literalmente, a gente dava bom dia pros nossos vizinhos. Dentro do elevador. Tinha dia que eles não respondiam. Os caras não respondiam. Tipo assim, bom dia. Aí eu, qual é, mano? Dentro da nossa garagem, isso inclusive é uma coisa que acontece muito em Londres, roubo de bicicleta e roubo de moto. Dentro da nossa garagem roubaram a nossa bicicleta e ninguém sabe de nada. Roubaram a moto do meu pai, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Ninguém viu, Tá ninguém ligado? sabe. Isso é uma coisa bem bizarra da cidade por si só. E essa falta de proximidade, essa falta de calorosidade com as pessoas que estão ao seu redor nesse convívio. É praticamente cada um por si e boa. Inclusive, um dia eu estava passando pela ponte mais famosa de Londres, uma das mais famosas do mundo. Eu caí de bike e ninguém se importou. A galera, tipo, olhou assim e continuou, tá ligado? Ninguém perguntou, você tá bem, pá. Não, ninguém tá nem aí. Falando de bike, agora um tópico muito importante da cidade, que é uma coisa que a gente tem muitas saudades e felizmente a gente vai matar essa saudade daqui a pouco, é o transporte. O transporte público lá é uma maravilha. Londres é uma cidade muito tecnológica em que você usa o seu celular para tudo. Você precisa de chegar num lugar e você não tem a mínima ideia aonde é. Você coloca no seu Google Maps, no seu Citymapper, você sabe chegar exatamente. Ele vai te falar qual linha você tem que trocar e tudo mais, e os horários são perfeitos. Aqui no Brasil, sim, você consegue achar o ônibus que você precisa pegar, onde você vai descer, mas não é com tanta precisão igual é lá. Certinho, o horário que o ônibus vai passar é o horário que ele chega e é perfeito. E é muito bem descrito, é muito bem detalhado. Tipo assim, você acabou de chegar na cidade, você não tem a mínima ideia. Você coloca lá no Citymapper, que é o aplicativo que a gente mais usava. Quero ir de tal lugar para tal lugar. Ele apresentava várias opções, desde metrô, ônibus, se você quiser pegar um táxi, se você quiser alugar uma scooter, que é aquela bicicletinha, ou aqueles patinetes elétricos. E um ponto muito importante é o preço do transporte e a disponibilidade. Literalmente, em quase todos os lugares da cidade tem uma estação de metrô, mano. Você consegue sair de um lugar e ir pra outro porque você sabe que vai ter uma estação de metrô. E o transporte, principalmente de ônibus, é muito barato. Uma passagem de ônibus é R$1,50, mano. E o ônibus, ele é, tipo, muito tecnológico, ele tem ar-condicionado, tipo, perfeito, tá ligado? A gente conseguia sair da nossa casa e ir para, tipo, o centro de Londres, que é a parte mais importante da cidade, o lugar turístico mais importante, com R$1,50. Só pra efeito de comparação, a gente tá em Belo Horizonte agora e olha o mapa do metrô de Belo Horizonte comparado com o mapa do metrô de Londres. Parece até piada. E Belo Horizonte é uma cidade muito grande, 2,5 milhões de pessoas. Inclusive, algo muito curioso que acontece em Londres é, até 2030 vai ser completamente proibida a venda de veículos a combustão, ou seja, só vai poder ter veículos elétricos. E hoje em dia eles já fazem todo esse incentivo, como por exemplo no centro da cidade existem zonas que se você quiser rodar lá com um carro a gás você tem que pagar uma taxa, uma multa assim, tipo, muito alta, o que tipo faz as pessoas não rodarem com os carros lá ou rodarem com carros elétricos. Na União Europeia esse prazo é a partir de 2035 e em Londres no caso é 2030. Daqui 8 anos, carros que emitem CO2 vão parar de existir na Inglaterra. Tópico número 5. Mano, vamos falar agora da moradia. Moradia, aluguel em Londres é muito caro. É a coisa que você mais vai gastar dinheiro se você estiver pensando em mudar lá. Principalmente se você for ficar mais perto do centro. Então muitas pessoas decidem morar um pouco mais afastados e dividindo casa com outras pessoas. A gente fez um vídeo, inclusive, do nosso mano italiano. Ele mora com mais umas 4, 5 pessoas e a gente mostrou tudo na casa dele. A desorganização das pessoas, deixando, tipo, comida na pia, a geladeira cheia de coisa aberta e vencida, estragada, e tipo, ele não consegue usar o banheiro na hora que ele quer. No nosso caso, eu e o Pedro, a gente morava juntos, junto com o pai dele e a irmã dele. Era um ambiente familiar, agradável, diferente da realidade da maioria das pessoas que vão pra lá. Por exemplo, a maioria dos brasileiros ou das pessoas em geral vão pra Londres em busca de uma oportunidade de trabalho e com isso elas vão, tipo, na maioria sozinhas ou só com, tipo, a esposa ou o esposo. Então as pessoas preferem pegar uma coisa menorzinha pra poder economizar no aluguel e juntar uma grana. Então eles se sujeitam a esse tipo de situação, tipo, dividir uma casa em que você não pode usar a sua cozinha sempre, porque na maioria das vezes ela pode estar suja ou então alguém tá usando ela no momento. Então é uma coisa que você reduz o preço, mas você paga o preço no dia a dia. Agora,
a finalíssima dica extra que a gente tinha que dar para vocês é sobre alimentação. A alimentação é literalmente a coisa mais importante de todas. Não só em Londres, mano. Qualquer lugar que você tiver, alimentação é a base de tudo. Se você quiser, em Londres você acha as coisas baratas. Eu e o Pedro, a gente foi facilmente iludido por isso. Um Red Bull era 1,20 e 3 Kinder Buenos era 1,20 também. Inclusive, a gente tem um vídeo no nosso Instagram mostrando como que a gente conseguia almoçar com apenas 3 libras. 3 conto, libras. Mano. Você bebe um bagulho, toma, come chocolate e ainda um sanduíche por 3 conto. Só que esse preço barato que você paga, você tem consequências. Eu e o Pedro, quando a gente voltou para o Brasil, a gente fez exames de sangue. Nossa saúde estava paia, estava muito ruim. Em Londres, no geral, tudo é ultra processado. Tudo vem em plástico, é tudo tipo industrializado. E isso acaba tendo um peso muito forte por você pagar barato. Você come tipo uma fruta, mano, tem gosto de indústria. Não é aquela coisa tipo naturalzinha, pá. É uma coisa realmente muito ultra processado. Tudo tem muito conservante, tudo muito bonito aparentemente, mas na real tipo muito agrotóxico e tal. Então não se iluda. Em Londres você acha também comidas artesanais, comidas que as pessoas fazem tipo à mão mesmo. Só que são um preço real, é um preço digno, honesto de uma comida de verdade, não comida ultra processada que era o que a gente comia. Enquanto você paga 3 conto pra comer um negócio no supermercado, com 7 libras, 8 libras, você come uma coisa da hora, mano. Tipo uma comidinha jamaicana, ou uma comida tipo de algum lugar que você gosta, vietnamita e tal. Você come bem, com 8, 7 conto. Não se iluda de querer sempre pagar barato, sua saúde vai ficar... Então se você for pra Londres, uma coisa que você não deve economizar é com comida, velho. Comida, porque você tem que pensar no longo prazo. Você vai economizar aqui comendo coisa barata, tipo macarrão toda hora, lasanha de congelador, comida de congelador, comer pizza. McDonald's. Não faça isso, coma comida de verdade. Por exemplo, em Londres, com 2 libras você come McDonald's, enquanto no Brasil pra você comer um McDonald's é, sei lá, 30 reais. E aqui no Brasil você consegue comer um PF da hora, tipo com bife, arroz, feijão, salada, sei lá, com 15, 16 reais. Muito bem servido. E lá em Londres, tipo, é o contrário. O McDonald's é bem baratão e a comida, tipo, bem feita é mais cara. Exato. Então esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido. Aguardem nossa temporada de 2023 em Londres, estamos voltando e é nóis, mano. Tamo junto. Galo! Aqui é Galo.